E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo com a gente? Dessa vez, vamos desvendar os mistérios que 2025 nos reserva. Pelo jeito, hein? O ano que vem promete. Um ano para na história, cheio de desafios e, claro, um mar de oportunidades para a gente explorar. É verdade. Mergulhando nos materiais que a gente separou, a sensação é de que o mundo está numa encruzilhada, sabe? Dá para sentir no ar que 2025 vai ser um ano decisivo, tanto para líderes mundiais quanto para nós que estamos aqui vivendo tudo isso. E para a gente navegar nesse mar de incertezas, o nosso mapa principal vai ser o artigo 2025 e os desafios de um mundo em transformação. Ele coloca na mesa temas quentíssimos, como a política global, as mudanças climáticas, os conflitos que não dão trégua pelo mundo. Nossa, é verdade. A ideia é a gente destrinchar cada um desses temas e, mais importante, tentar entender como eles impactam a sua vida, a vida de cada um de nós. E o artigo já começa com uma provocação, né? Ele coloca 2025 como um ano de cobrança, um acerto de contas para líderes e sociedades. Aliás, essa sensação de que as coisas precisam mudar já está no ar faz tempo, né? É verdade. As eleições que rolaram mundo afora esse ano mostram bem essa vontade de mudança, essa busca por algo diferente. Falando em eleições que mexeram com o mundo, a volta de Trump à presidência do EUA é um daqueles acontecimentos que ninguém consegue ignorar. Imagina o impacto que as propostas dele, como as restrições à imigração, as tarifas comerciais, podem ter, tanto nos EUA quanto no resto do mundo. A gente pode estar diante de uma nova onda de polarização global, hein? O que você acha? Sem dúvida. E essa mudança radical na política americana tem potencial para causar um terremoto nas relações dos EUA com a China e até mesmo na guerra da Ucrânia. A ideia do Trump de diminuir o apoio aos ucranianos é um sinal de alerta, né? Será que a gente está vendo uma mudança profunda no equilíbrio de poder global? É uma pergunta que não quer calar, né? E enquanto os EUA estão nesse carrossel político, a Europa também enfrenta seus próprios dramas, viu? O artigo coloca um holofote na França e na Alemanha, que, vamos combinar, são os pilares da União Europeia. Com certeza. Só que esses países estão passando por uma turbulência política que pode enfraquecer a influência da União Europeia no cenário global. É verdade. A falta de liderança forte na França e na Alemanha, junto com a possibilidade de atritos comerciais com os EUA, aumenta a tensão, né? E a situação da Alemanha, principalmente, é delicada por causa da fragilidade da economia. E para completar o cenário, a França está num impasse político interno, o que limita a capacidade de ação do governo. Parece que o mundo virou um tabuleiro de xadrez, né? Total. Cada movimento que um país faz acaba mexendo com as peças dos outros. E no Oriente Médio a situação também é para lá de tensa. O artigo coloca o dedo na ferida ao falar dos conflitos que não param por lá, como a questão entre Israel e a faixa de Gaza e as tensões com o Irã e o Líbano. E o que me chama atenção é que esses conflitos no Oriente Médio, eles não são apenas brigas locais, sabe? Eles refletem as vontades das potências globais que usam a região como palco para seus interesses estratégicos. E com tantas agendas diferentes em jogo, fica difícil imaginar um acordo de paz que agrade a todos, né? É um ciclo de violência que parece não ter fim. E na África, as crises humanitárias e políticas continuam roubando a cena. O artigo usa a guerra civil no Sudão como exemplo. E é de partir o coração ver o sofrimento de milhões de pessoas que tiveram que abandonar suas casas, vítimas de umas piores crises humanitárias dos últimos tempos. É realmente uma situação desesperadora. Mas, em meio a tanta tragédia, ainda existem alguns lampejos de esperança, né? O artigo menciona os avanços que aconteceram no combate ao HIV, com a possibilidade de termos medicamentos mais eficazes e acessíveis a todos. Imagina só, medicamentos que podem até zerar a transmissão do vírus. É uma notícia e tanto. Saber que a ciência continua avançando, mesmo em tempos tão difíceis, é um alento, né? Sim. Nos dá esperança de que podemos superar os desafios. Sem dúvida. Essa busca por soluções inovadoras é o que move a gente para frente. Mas, infelizmente, nem tudo são flores, né? A gente precisa encarar a realidade. E a realidade é que as mudanças climáticas estão batendo na porta com força total, o tempo está passando e as metas que foram definidas lá no Acordo de Paris parecem cada vez mais distantes. E o artigo é bem claro, 2025 é a hora da verdade. As emissões de gases do efeito estufa precisam atingir o pico máximo esse ano, senão a temperatura global vai ultrapassar o limite e aí as consequências podem ser catastróficas. E a China, que é um dos maiores emissores de gases do efeito estufa do mundo, tem um papel crucial nesse cenário, né? Eles investem pesado em energia renovável, mas ao mesmo tempo continuam dependentes dos combustíveis fósseis. Exatamente. A China está numa corda bamba, tentando equilibrar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade. E a decisão que eles tomarem vai ter um impacto enorme no futuro do planeta. E a COP30, que vai rolar aqui no Brasil em 2025, é outro ponto crucial para as negociações climáticas globais. A gente já viu várias COPs terminarem
em pizza, com um monte de promessas e pouca ação. Será que dessa vez vai ser diferente? A COP30 é uma oportunidade única para os países definirem estratégias concretas para alcançar os objetivos do Acordo de Paris. Mas, convenhamos, né? A falta de consenso, a lentidão das negociações climáticas nos últimos anos, a gente fica com o pé atrás. É preciso torcer para que a COP30 seja um marco, um ponto de virada na luta contra as mudanças climáticas. A COP30 é a chance de ouro para os países revisarem suas metas de redução de emissões e colocarem em prática as estratégias para alcançar os objetivos do Acordo de Paris. Mas sendo bem realista, a gente sabe que as negociações climáticas são lentas e complexas, e nem sempre os países conseguem chegar a um consenso. A gente precisa torcer para que a COP30 seja diferente, que os líderes mundiais deixem os interesses individuais de lado e pensem no bem coletivo. Concordo. A COP30 tem tudo para ser um divisor de águas, um momento em que a gente vai decidir que rumo o planeta vai tomar. E a gente, como cidadãos, também tem um papel fundamental nessa história, né? Cobrar dos nossos governantes ações concretas, mudar os nossos hábitos de consumo, buscar alternativas mais sustentáveis no dia a dia. A mudança precisa começar de dentro para fora. Com certeza. A gente começou falando da volta do Trump ao poder no ZEUA, e esse é um dos pontos que mais me deixa curioso, sabe? Quais as reais chances de as propostas dele, como a redução do apoio à Ucrânia, causarem um rebuliço na política externa americana? Será que isso pode fortalecer países como a Rússia e a China? Olha, o artigo levanta a hipótese de que a postura do Trump pode realmente levar a uma mudança radical nas alianças globais. Imagina só. A Europa buscando mais autonomia, pensando em estratégias diferentes, a China se posicionando de forma mais agressiva no cenário internacional. É um novo jogo de poder se formando. Essa mudança de postura americana em relação à Ucrânia mexe com a cabeça de qualquer um, né? Será que os EUA estão abrindo mão do papel de líder global que sempre tiveram? Quais as implicações disso para a OTAN, para o equilíbrio de poder na Europa? São perguntas difíceis, né? Ninguém tem a resposta definitiva. Mas o artigo sugere que essa nova postura americana pode ter consequências sérias. A gente pode estar diante de um realinhamento das forças globais, com a Europa buscando fortalecer seus laços internos e a China aproveitando a oportunidade para ampliar sua influência no mundo. A Europa enfrenta seus próprios dramas, com instabilidade política na França e na Alemanha, colocando em risco a União Europeia. A falta de liderança forte nesses países pode ter consequências sérias, para a capacidade da UE de lidar com crises como a guerra na Ucrânia e a crise energética. Sem dúvida, a fragilidade política na França e na Alemanha abre espaço para o crescimento de movimentos extremistas. E isso coloca em risco a integração europeia, o projeto de uma Europa unida e forte. É como se a gente estivesse vendo a história se repetir, com o nacionalismo, o populismo ganhando força em diversos países. Mas agora, para a gente fechar com chave de ouro, vamos tentar olhar para frente? O que será que 2025 nos reserva? Que tipo de mundo a gente pode construir depois de toda essa turbulência? O artigo que a gente usou como base para esse mergulho coloca 2025 como um ano de transição, sabe? Um momento chave para definir os rumos do mundo. As decisões que forem tomadas agora, em 2025, vão ecoar por muito tempo, moldar o futuro da humanidade. A gente tem essa sensação de estar vivendo um momento histórico mesmo, né? Diante de tantos desafios, é fácil cair no pessimismo. Mas, olhando para tudo que a gente discutiu, você acha que ainda existe espaço para o otimismo? O que a gente pode fazer para construir um futuro melhor? Olha, eu acho que o pessimismo não leva a gente a lugar nenhum. A gente precisa reconhecer os desafios, claro, mas sem perder a esperança, a vontade de buscar soluções. O artigo lembra que, apesar de todas as crises, os conflitos, a humanidade já passou por momentos difíceis antes e conseguiu se adaptar, inovar, superar as adversidades. Verdade. A gente comentou sobre os avanços no combate ao HIV, o crescimento das energias renováveis, né? São exemplos que mostram que a gente é capaz de encontrar soluções para problemas que antes pareciam impossíveis. Exatamente. A ciência e a tecnologia estão sempre evoluindo e isso nos dá ferramentas poderosas para enfrentar os desafios do presente e construir um futuro melhor. A crescente conscientização da importância da sustentabilidade, da justiça social, também me deixa otimista. Cada vez mais pessoas se engajando em causas importantes, buscando alternativas para um mundo mais justo e equilibrado. Mas a gente sabe que não dá para cruzar os braços e esperar que a tecnologia ou a boa vontade das pessoas resolvam tudo, né? É preciso que governos, empresas, a sociedade civil trabalhem juntos para construir esse futuro que a gente tanto almeja. Com certeza. A colaboração é essencial para superar os desafios globais. E o artigo que a gente analisou nos convida a refletir sobre o nosso papel individualmente nessa grande teia. O que cada um de nós pode fazer no dia a dia para contribuir para um futuro mais justo, sustentável, pacífico. E aí, pessoal, qual é o seu papel nessa história toda? Que tipo de futuro você quer ajudar a construir? A gente acredita que o futuro não está escrito na pedra. Ele é moldado pelas nossas escolhas, pelas nossas ações. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. É isso aí. E com essa mensagem de esperança, esperamos que vocês tenham aproveitado a viagem e se sintam inspirados a agir, construir um futuro melhor para todos. Até a próxima.